Olá, ouvintes e internautas que nos acompanham na programação do Grupo A Hora, pela rádio A Hora 102 e também nas plataformas digitais. Estamos iniciando mais um debate do Projeto Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo A Hora e também da Imogel Construtora e Incorporadora. Este debate também está sendo transmitido pelo nosso canal no YouTube, A Hora TV. Debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, apresentação Mayra Schneider, produção Matheus Souza, supervisão de Felipe Nainski e Matheus Souza e equipe técnica Evandro Malman, na live e também nas redes sociais, com apoio da nossa colega Raika Franz Weiss. Pois Lajeado cresce e se desenvolve em todos os sentidos e todos os bairros, fruto do seu protagonismo empreendedor, pela localização estratégica e pelo momento singular que atravessa o Vale do Taquari no contexto estadual. Todo o planejamento, as políticas públicas implementadas neste momento vão ditar a qualidade de vida e o crescimento ordenado nos próximos anos e décadas. Muito por isso, se ergue fundamental um olhar estratégico e arrojado sobre os agora 28 bairros que formam a cidade de Lajeado. A partir dessa constatação, propõe-se um trabalho de análise, curadoria, pesquisa e apuração jornalística com ampla visibilidade local e regional para despertar um olhar mais estratégico e arrojado sobre os bairros. Um dos braços desse projeto são os debates aqui na rádio. Todo mês, discussões sobre diferentes assuntos referentes aos bairros de Lajeado em 2026. Portanto, iniciamos uma nova rodada de debates, o segundo deste ano, agora com assuntos temáticos. Neste encontro de hoje, então, vamos abordar a educação e as instituições de ensino, como elas podem contribuir para o fortalecimento dos bairros e também promover o desenvolvimento econômico e social de Lajeado. Temos escolas e instituições centenárias, tradicionais e com ampla e reconhecida trajetória junto à comunidade. Seja do ensino público ou privado, elas transformam realidades. Convidados de hoje: Caroline Klafke, supervisora do ensino fundamental da rede municipal de Lajeado; Andréa Rexigel, diretora da Escola Santo Antônio, instituição estadual localizada em um dos bairros mais carentes da nossa cidade. Tem a Morgana Radger, pedagoga, professora de licenciatura, pesquisadora do programa de pós-graduação em ensino, mestrado e doutorado, e atua na Univades, que cedia o debate hoje, sendo um importante agente transformador da sociedade local. E também temos o Edson Wilholter, que é diretor do Colégio Gustavo Adolfo, instituição que vive um momento de expansão. Vamos então ao nosso primeiro assunto do debate de hoje: diagnóstico e papel da educação nos bairros. Objetivo: estabelecer o cenário atual e a relevância territorial da educação. Bom, vamos começar então a falar, desse assunto tão importante. Quando falamos em fortalecimento dos bairros, qual é o papel concreto da educação além da sala de aula? É um assunto para todos nossos convidados responderem, mas antes disso, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Inicialmente agradecer pela oportunidade, pelo convite, as colegas aqui da mesa, se assim eu posso chamar também, o nosso muito obrigado. E falar sobre educação dos bairros, nós precisamos também primeiro nos situar. Geralmente, eu fiquei pensando, não existe nenhuma cidade, nenhum centro que não surgiu a partir ou de uma igreja ou de uma escola. Então, as igrejas e as escolas são o princípio de tudo. E com a evolução dessas cidades, eu cito a nossa escola, o Gustavo Adolfo, que é o primeiro bairro, o bairro mais antigo de Lajeado, também surgiu como escola, que foi o próprio Gustavo Adolfo nos anos 60. Mas com a dimensão e a ampliação da população brasileira, isso foi se invertendo, e os bairros, que é a unidade menor de uma cidade, de um município, nem sempre, muitas vezes, isso não aconteceu. E nós tivemos, e sim, hoje existe um trabalho muito forte de dar a esses espaços novos núcleos de educação, né? Muito mais presente na escola pública, né? Hoje nós também estamos vivendo uma expansão para um bairro, mas dizer que a educação ela sempre foi o núcleo do desenvolvimento da humanidade como um todo. Aqui no Brasil, principalmente a nossa região, que é de colonização italiana e alemã, isso é muito forte no seu princípio. Isso foi se perdendo
e acho que é um dos grandes resgates que nós temos como compromisso na educação, é justamente essa resiliência no sentido de que a gente possa estar aberto, né, para um novo que precisa estabelecer essa conexão entre a entidade educacional, a relação social e também a questão da economia local. Todos precisam começar a pensar em educação. Eu acho que existem movimentos fantásticos disso, mas o que é premissa, do meu ponto de vista, onde há uma escola, o fortalecimento desse local, ele acende muito mais. Caroline? Boa tarde, colegas. Quando a gente fala em educação, sempre o papo é bom, né? É importante. E eu acho que o papel da escola, para além da sala de aula, é de transformar essa comunidade. Não importa o bairro que essa escola esteja inserida, mas transformar e melhorar a qualidade de vida desse bairro, do lugar que eu estou, do lugar que eu ocupo. A questão da equidade também, de atender todos de maneira igual. Então, a escola tem esse papel transformador de descobrir talentos e esses talentos mudarem a região, o bairro onde o aluno, o estudante está inserido. São tantas coisas, né? Acho que a gente vai precisar dos 3 blocos para responder essa pergunta. Boa tarde também a todos e todas aqui, e aos ouvintes. Escola, ela fala para a gente sempre de pertencimento, né? Numa comunidade, a escola ajuda a fortalecer senso de comunidade. Se fala tanto na importância da relação entre a família e a escola, né? Mas eu entendo que escola é também e principalmente espaço de cuidado, né? Cuidado não só das crianças que frequentam um espaço, ou dos jovens, dos estudantes em geral, mas cuidado de todas as pessoas que compõem a comunidade escolar, né? Uma escola, ela faz toda a diferença no olhar que ela lança sobre os sujeitos que por ela passam. Então, eu entendo que são muitas as contribuições de um espaço educacional em um bairro, em uma comunidade. Tanto é que a gente tem, né, escolas em espaços mais afastados dos centros, né? E essa escola, ela é muitas vezes o ponto de encontro, onde as coisas ali acontecem. Então eu vejo que a escola tem esse papel que é fundamental, e entre muitos outros, né? Perfeitamente, Andréa? Eu representando aqui a escola do bairro Santo Antônio, né, e já com mais de 25, 27 anos atuando na área da educação, com o passar dos tempos, a escola se tornou um espaço cada vez mais desafiador, né, com tanta modernidade, hoje com as tecnologias dentro da escola, a escola precisa avançar cada vez mais, mas ela não deixa de ter aquela essência lá que o professor colocava antes, daquele encontro da comunidade, daquele local, né? A gente vê que a escola, ela é ali, é o centro, tudo gira muito em torno da escola. Então, o papel da escola é hoje de acolhimento, é um espaço de acolhimento às famílias, acolhimento aos alunos. E uma das coisas que eu acho que a escola precisou se preocupar muito nesses últimos tempos é com as questões socioemocionais dentro da escola. E isso, e aí a gente aí tem aquelas questões que às vezes a gente precisa deixar de lado um pouquinho aquela qualificação acadêmica. E aí, muitas vezes, não é perder tempo, mas a gente precisa abordar essas questões socioemocionais, porque a gente percebe que a comunidade necessita disso, para ocorrer um despertar daquele indivíduo, para que ele daqui um pouco ele acorde e pense, olha, qual é o meu sonho, o que eu quero fazer, para onde que eu vou caminhar, né? O que eu quero para minha vida. Então esse papel hoje a escola
precisa desenvolver, precisa trabalhar isso dentro das instituições, né? Então, o trabalho, não é de amadores, precisa de pessoas qualificadas que tenham uma visão, né, de tudo isso. E quando eu falo de escola, como eu trabalho numa região mais periférica, e tem as questões do etarismo, tem as questões da cultura antirracista, né? Então, as questões sociais que afetam, né, esses bairros mais. Então, o trabalho, ele precisa ser de pessoas ferrenhas e quando eu falo de educação também, não só eu falo muito da minha vivência, mas a educação como um todo não é para fracos. As pessoas que trabalham com educação, elas precisam ter um equilíbrio, precisam ter um conhecimento acima, né, de tudo para lidar com tantas pessoas diferentes. A Caroline falava da equidade, né? Então, precisa de ter um olhar atento a tudo que acontece dentro do espaço como um todo, mas dentro de uma sala de aula. E aí, voltado para a comunidade, o que cada comunidade busca, o que cada comunidade precisa, o que precisamos trabalhar naquela comunidade para que ela avance, né? Então, o papel da escola é fundamental para o crescimento das comunidades. Aproveitando, Andreia, que, né, você falou sobre a questão, né, dos desafios, também por ser um bairro mais carente, podemos dizer assim, mas não desmerecendo a educação, porque sim, a gente sabe que é um trabalho árduo, não é para qualquer um, como você mesmo falou, né? E aí eu queria mesmo te perguntar, né, principal desafio, né? Você já citaste a questão, né, da desigualdade e tudo mais, mas principal desafio de uma escola que está inserida dentro de um bairro carente? Ele é mais pedagógico, mais social, mais estrutural ou juntando os três e mais um pouco? Juntando os três e mais um pouco, né? Eu acho que a gente, na Escola Estadual de Ensino Médio Santo Antônio, a gente vem desenvolvendo, com o passar dos anos, um trabalho bem fortalecido, porque nós temos uma parceria muito bacana com o Pacto, com o Ministério Público. Então, nós hoje nos denominamos uma escola restaurativa. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente precisava, né, fazer uma mudança drástica para que a gente conseguisse, dentro do espaço escolar, ter um ambiente escolar, né, um ambiente próprio para que a aprendizagem aconteça. Então, esse foi um dos grandes desafios da nossa escola, e a gente vem percebendo, com o passar dos tempos, que a gente tem sim conseguido desenvolver um bom trabalho nesse sentido. A gente percebe também a parceria das famílias. A escola é um espaço aberto, é um espaço onde todo mundo, onde todos são ouvidos, são acolhidos, e isso faz com que a comunidade tenha uma confiança e também acredite no trabalho que é desenvolvido na escola. Então, os desafios, eles são grandes, de todos os gêneros, né? Mas a gente vem com muita coragem, com muita sabedoria, sempre atuando e procurando estabelecer essa parceria, né, com a comunidade e com toda Lajeado, de uma certa forma. E isso é muito importante para aquele lugar. E a gente percebe, sim, que a gente vem colhendo os frutos desse trabalho que já vem de muito tempo, né? Eu estou gestora hoje, mas isso já vem de outros diretores, isso é uma continuidade. E a gente, enquanto professor, né, todos nós aqui que somos da profissão, muitas vezes nós queremos os resultados para amanhã, né? E isso é uma coisa que a gente não vai colher de um dia para o outro. Talvez um dia nós vamos nem estar mais atuando na profissão, mas nós vamos olhar para trás e vamos ver os nossos resultados, a colheita, os frutos do nosso trabalho. E eu acho que é por aí que a escola anda, e é isso que nós, professores, temos que pensar, é lançar a semente todos os dias. E a gente vai ter esse, né, vai ter esse retorno futuramente. Então, eu acho que é muito isso que a gente vem focado. Eu acho que Lajeado como um todo vem crescendo, né? Agora falando enquanto diretor de escola estadual, vem sendo
realizado um trabalho unido, né, com essa gestão da terceira coordenadoria, onde existe uma conexão entre as instituições, a gente procura e quer alavancar a nossa educação. A nossa educação precisa alavancar, nós precisamos, né, melhorar os nossos índices e ter mais qualidade, enfim, eu acho que isso, independente da rede, né, a gente precisa disso para Lajeado, né? Sem dúvida. Inclusive, a gente acompanhou lá a ampliação da escola, né? A divulgação dos projetos, Pacto Lajeado pela Paz, né? Perfeitamente. Então, vamos agora para a rede municipal. Caroline, o município ele consegue acompanhar o crescimento urbano de Lajeado na mesma velocidade com novas escolas e vagas? A gente estava comentando antes, né, de entrar ao ar, que somente 2 bairros de Lajeado que não possuem escola do município hoje, é isso? Isso, na verdade, quando a gente fala em município, em territorialidade, a gente lembra das escolas estaduais e municipais. Então, Lajeado é uma rede muito grande, né? Quase cerca de 93 mil habitantes, e a gente conta com 25 EMEIs, né? Escolas de educação infantil, e 18 escolas de ensino fundamental, além das escolas do estado. Então, o bairro que a gente não tem escola é o Moinhos da Água, mas tem previsão ainda este ano, né? Já tem o terreno. Estamos construindo, então, uma escola, vai iniciar e com cerca de 630 vagas disponíveis. Então, é um trabalho grande, e quando a gente sabe que Lajeado é dinâmico, é uma região economicamente ativa, diariamente chegam pessoas, acontecem transferências. Depois da enchente, a gente viu que muitas pessoas voltaram a Lajeado em busca de uma condição melhor de vida. Isso aumentou o número de alunos nas escolas. Quando um estudante, porventura, mora num bairro e aquele bairro não existe a vaga, existe o transporte escolar e a gente enquadra esse aluno em outra escola. Mas todos conseguem o seu direito de educação na rede pública de Lajeado. Olha, eu vou dizer para vocês que é um assunto que eu acho que 1 hora vai ser pouco, né? A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta ainda com esse mesmo assunto, com o diretor Edson e também com a Morgana trazendo mais detalhes. Rapidinho intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros. Hoje temos a presença da Caroline Klafke, supervisora do ensino fundamental da rede municipal, Andréa Rexigel, diretora da Escola Estadual de Ensino Médio lá do Santo Antônio. Também temos a Morgana Hadge, que é pedagoga, professora de licenciatura, pesquisadora do programa de pós-graduação de ensino aqui da Univates, local onde escolhemos para este debate. E também temos o Edson Wilthilter, que é diretor do Colégio Gustavo Adolfo. Eu fico sempre com medo de falar teu sobrenome, de errar, né, Edson? Eu passei algum tempo tentando... Eu espero que seja só o sobrenome, tá? O medo, né? É verdade. Mas é um nome que desafia mesmo. É, com certeza. Bom, a gente vai continuar então com o assunto que a gente estava falando antes, né, do fortalecimento dos bairros, qual o papel concreto da educação, além da sala de aula. Eu queria falar agora com a Morgana, então, do ponto de vista acadêmico, Morgana. Qual é a relação direta entre presença de instituições de ensino e desenvolvimento social dos territórios? Resposta nada fácil, né? Do ponto de vista acadêmico, nós temos que sempre acho importante lembrar que a passagem pela escola, a oportunidade de estudar é a grande possibilidade da mobilidade social na nossa sociedade hoje em dia ainda, né? Às vezes a escola é questionada, a gente tem aí uma galerinha jovem vindo, né, dizendo que estudar o quê, né? Tem os questionamentos de uns youtubers, mas até esses youtubers, se a gente for ver, os que mais criticam a escola, eles não deixaram de passar por ela, eles estão lá, eles fazem graduação, eles estudam. Então, a presença de uma escola, ela tem esse papel, e eu vou pegar emprestado o que a diretora Andréa falou há pouco, né? Ela tem esse papel de ajudar a sonhar,
né? A escola, ela alimenta os sonhos das crianças, dos jovens, ela promove um olhar para esse contexto no qual ela está inserida, para as situações que precisam ser enfrentadas ali, né? Então, assim, eu sou muito apaixonada por escola, sou professora de escola, né? Trabalhei por muitos anos em todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino médio, e aí hoje volto para a escola, num outro lugar, que é levando meus bolsistas, os estudantes, para fazer pesquisa, para fazer os seus estágios, e eu percebo que cada vez mais a escola tem um papel fundamental, inclusive, que eu vou retomar o que eu falei antes já, de cuidado, né? Situações que a gente muitas vezes só fica sabendo que acontecem com as crianças porque a escola percebeu, né? Situações que as famílias estão vivenciando que é a escola que apoia. Então, o papel da escola, e aí em especial da escola pública, porque a escola pública tem essa questão do zoneamento muito forte. Então, as crianças que estudam, os jovens, geralmente eles vivem no entorno da escola, e aí esse papel se amplia, então é um papel realmente muito desafiador, e a gente tem que ter muito cuidado também com quem faz a escola todo dia, né? Os professores, os funcionários, gestão, todo mundo que está lá fazendo esse trabalho tão importante. É um conjunto, né? Bom, e agora eu queria falar então pela rede privada, né, Edson? Como uma escola privada ela impacta o bairro onde ela está inserida? Esse impacto ela é restrito à comunidade escolar ou ela extrapola isso? E a expansão das instituições, ela acompanha o crescimento urbano também da nossa cidade? Então, é importante trazer alguns dados. As escolas privadas, elas acabam acolhendo crianças de todos os bairros da cidade como um todo. Hoje, as escolas privadas de educação básica em Lajeado atendem em torno de 3.500 estudantes. Nós estamos falando de uma ilha. Eu desconheço uma cidade no país que tenha esse atendimento em privados, mas também dizer que são privadas comunitárias e todas elas são filantrópicas. E quando se fala em filantrópicas, ou seja, as escolas têm uma responsabilidade em média de 20% do seu orçamento transformar em bolsa de estudos. Quando nós falamos em 20%, nós estimamos que hoje isso gira em torno de 13 a 14 milhões só em 2026, que é o desembolso de bolsa de estudo que as escolas privadas estão fazendo na comunidade Lajeado e região. Só no Gustavo Adolfo esse ano serão 4 milhões. Sim, o GA é uma escola hoje que atende também 15% dos estudantes não são de Lajeado, vêm de outros municípios, mas eu quero me focar na questão da cidade. Onde nós estamos hoje, que é o Redoma São Cristóvão, Loteamento dos Médicos, Universitário, nós temos em torno de 53% dos nossos estudantes vêm desse Redoma. A escola se prepara para uma nova escola que vai ser entregue ou em 29 ou 30, tá? Que é o Redoma, Montanha, Florestal, Conventos, Jardim Botânico, que é a sede da escola, o próprio convento Santa Clara, que nós temos muitos alunos, Forquetinha. Se hoje a escola iniciasse naquela região e se todos os estudantes quisessem não atravessar para cá, nós já teríamos 180 alunos. Tá? Nós já teríamos 180 alunos. E aí o propósito da educação ele tem que ficar claro. Eu uso algumas falas que não são minhas. Tem um cineasta de Hollywood, hoje aos seus 95 anos, ele diz: as pessoas falam que nós temos que deixar um mundo melhor para os nossos filhos. E ele diz: nós precisamos deixar filhos melhores para o nosso planeta. E a escola vem fazer isso, porque muitos às vezes escutam: meu filho, eu escutei essa semana isso ainda. Eu conheço meu filho, eu sei o que ele faz, o que ele fala, qual é a questão ética dele, e eu entrego na escola e lá ele é igual. Não, na escola não é igual. É uma outra linguagem, e aí está o grande poder de transformação.
né? A nossa escola propriamente, durante muito tempo, nós somos uma escola-família, e nós deixamos de falar isso. Porque nós começamos a falar, nós precisamos melhorar a família das nossas crianças. Ou seja, a educação tem esse poder, e nesse sentido, se perceber com dados que precisamos, em determinado lugar, ter mais uma escola, foi uma das questões que o GA se proporcionou, a partir desses dados que há pouco eu trouxe, certo? E o Jardim Botânico, então, estará recebendo uma nova instituição, e é prova disso que só ao anunciarmos o nosso local, o ticket local já aumentou, né, por ser privado. Né? Os terrenos no redoma do espaço já aumentaram alguns em 50%. Tá? Eu não sei se é uma notícia boa ou notícia ruim, tá? Mas o fato é que a escola impactou direto em outras situações. Mas também o próprio entorno se transforma, e também dizer que a escola privada também tem esse olhar para daqui a pouco, na questão da equidade, de crianças que não teriam condições de estudar com nós. E se nós falarmos em 50% e 100%, nós estamos falando em Lajeado mais de 1.000 alunos que estão nessa condição. Se não fosse a questão da filantropia, não estariam nos espaços onde hoje nós organizamos para as nossas famílias. Então, nesse sentido, dizer que Lajeado, sim, é uma cidade modelo quando se fala em educação. A gente sabe que os desafios, eles têm algumas diferenças. A gente vê a escola pública, às vezes, com mais dificuldades do que nós, mas a pergunta é quais dificuldades são essas? Porque quando se fala em socioemocional, a diferença não é tão grande. Ou seja, o nosso desafio é justamente numa sociedade que nós mesmos criamos e precisamos novamente reinventar, e o único caminho é a educação. Perfeitamente. A gente vai agora para um outro assunto, aprofundar a conexão entre educação, economia e vida comunitária. Andréia, na prática, como a escola interage com as famílias e o retorno? O que falta para ampliar esse vínculo, a estrutura, a equipe, políticas públicas? Eu acho que desses tempos idos para cá, a Escola Estadual de Ensino Médio Santo Antônio, ela criou vínculos de parcerias com instituições do município de Lajeado. Cito aqui a Univates, né? Hoje nós temos no ensino médio dois projetos da Univates que trabalham com os nossos estudantes de ensino médio. E o que a gente percebe, quais os frutos deste trabalho? É o despertar dos alunos de querer entrar para o círculo universitário. Então, se um dos nossos alunos entrar, já é uma vitória. Então, as parcerias, elas são muito importantes dentro da proposta do nosso trabalho. Então, aqui eu poderia citar várias instituições que têm portas abertas, e esse trabalho é muito importante dentro da escola, né? Desafios, nós temos vários, né? Hoje a gente tem uma escola, né? Eu convido-os a conhecer a nossa escola, mas é uma escola hoje equipada, né? É uma escola que não perde. A gente tem salas equipadas com móveis, televisores, ar-condicionado, né? São salas onde o dinheiro público ele é aplicado de uma forma, né, que vem ao encontro às necessidades dos nossos estudantes, e também para que eles possam ter acesso, né, ao conhecimento, né, de várias formas. Então, hoje eu acho que se trabalha muito pessoas, sim, eu acho que se tivéssemos mais pessoas, talvez poderíamos estar atacando de várias formas outras situações, mas enfim, a gente dá conta, né? A gente dá conta daquilo que a gente se propõe, né? Cria projetos e vai atrás e busca, né, cada vez mais a melhoria do espaço escolar, do trabalho em si, da prática pedagógica, né? Porque uma escola, ela é um prédio, a prática pedagógica que vai ali fazer toda a diferença na vida do estudante. Então,
cada vez mais a gente percebe que a gente precisa buscar as formações, precisa ouvir novas falas para que a gente consiga sempre ter mais qualidade de ensino na instituição. E a comunidade em si, como eu já falei antes, nós temos, por exemplo, um projeto da família, que é o momento da escola manhã, tarde e noite, certo? Então, nós temos esses encontros dentro da escola, para que, porque no nosso bairro nós percebemos, nós temos muitas famílias do terceiro turno, por exemplo, né? Então, o que nós entendemos? Nós fizemos a mesma reunião nos 3 turnos, então ninguém pode dizer eu não tenho tempo para ir para a escola, conversar com a equipe, ou conversar com os professores, e eu saber como está meu filho, né? Então, por ser uma escola de 3 turnos, a escola está sempre aberta à comunidade e as famílias sabem, né? Então, eu acho que cada vez mais, isso é muito importante, esse vínculo entre a comunidade e a escola, para o trabalho ser eficaz. O vínculo é tudo dentro de uma comunidade escolar. Eu acho que a família se sentir com liberdade de poder circular e conversar com a equipe diretiva e ser bem acolhida, é meio caminho andado, para a gente ter a mudança, né, que a gente quer no aluno, né? Então, acho que seria isso. Caroline, existem políticas públicas que incentivam a escola a se integrar com a comunidade, sejam projetos, uso de espaços, contraturno, e como a educação municipal contribui para reduzir desigualdades entre os bairros? Bom, a gente tem, além da atividade curricular, né, regimentada nas escolas, a gente tem os projetos Vidas em Lajeado, né, são seis unidades, que justamente procura atender aquele estudante que precisa de um contraturno, né. Então, nesse sentido, a rede trabalha para além dessa carga horária obrigatória. Quando a gente fala em questão de equidade, e a Andrea mencionou as questões dos familiares, né, é muito importante a gente trazer essa família para dentro da escola, fazendo com que ela se sinta parte dessa construção da educação. E assim, professor Edson, a gente vai conseguir fazer com que o nosso ensino tenha a qualidade que a gente queira, o desenvolvimento integral que a gente tanto busca, né, a redução das desigualdades. Então, a gente sempre prima por essa questão de trazer a família para a escola e fazer ela se sentir parte da escola. Perfeitamente. A gente vai fazer mais um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros. Estamos de volta com o terceiro bloco do debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, e agora a gente vai falar sobre soluções, inovação e futuro da educação nos bairros, apontar caminhos e compromissos. Vamos começar agora com a Morgana. Que tendências educacionais devem impactar diretamente os bairros nos próximos anos e como preparar os professores e instituições para este novo cenário? A pergunta de milhões. Nós temos inúmeros desafios, né? E como instituição de ensino que forma professores, esse nosso desafio se amplia. Estou muito feliz de poder estar aqui ouvindo, né, os colegas e pensando junto com eles, porque nós temos muitas questões para enfrentar, nós estamos entrando numa era, né, de inteligência artificial, e aí a gente escuta muitas vezes, né, a inteligência artificial vai substituir o professor, e a gente vê inclusive os memes, né, o pessoal brinca, quero ver a IA dando conta de uma 6ª série, mas a parte as brincadeiras é uma questão com a qual nós precisamos nos preocupar, precisamos estar atento, fazer uso ético da inteligência artificial na educação, preparar nossos professores para isso, para que eles consigam acompanhar os estudantes. Nós temos aí os desafios de lidar com o que a gente chama de uma educação midiática, né? Como é que as crianças e os jovens vão fazer frente a essa epidemia, por exemplo, de fake news? Então,
É muito comum a gente ouvir que as crianças são nativos digitais, então elas dominam a tecnologia. Sim, elas dominam alguns aspectos da tecnologia. No entanto, o uso que elas vão fazer dos aplicativos, das redes, né, a própria forma como elas vão se expor, a gente está aí com um avanço grande que é o ECA digital, mas a gente precisa implementar essas ações, nós precisamos ainda dessa regulamentação toda. Então, criar cidadãos éticos, né? Eu fico pensando aqui em muitas ações que nós, Univates, nos propomos a desenvolver nas escolas, através dos nossos projetos de extensão, dos projetos de pesquisa e das próprias vivências formativas dos licenciandos que nós temos na instituição, né? Elas são voltadas para muitos aspectos. A professora Andréia falava no primeiro bloco da importância de uma educação antirracista. Isso é fundamental, uma educação que olhe para a questão da misoginia hoje, né? As mulheres estão morrendo. Nós inauguramos aqui na semana passada o Banco Vermelho como um símbolo de luta. Então, tudo isso tem que entrar na escola, todas essas discussões e tudo isso com base na ciência, com base, né, na pesquisa. Então, são muitos desafios, mas a gente está aí para enfrentar juntos, né? Eu acho que essas parcerias que já foram citadas aqui nos outros blocos, de tantas entidades que trabalham juntas em prol da educação, elas também fazem a diferença. E nós, Univates, estamos aqui para contribuir do modo que for possível. Caroline, quais são as prioridades da educação municipal para os próximos anos, pensando nos bairros, e se há planejamento para regiões que mais crescem? Bom, acho que a prioridade de todos nós aqui é a qualidade da educação, né? Ultimamente, os últimos anos, a gente se debruça muito, né, Andréia, sobre os índices. E isso, de certa forma, nos fortalece, porque a gente vai atrás das aprendizagens que a gente não consegue atingir, porque a nossa meta é essa questão de que todos aprendam de forma igual, de acordo com suas especificidades, que é a garantia, então, dessa equidade que tanto se fala. Então, quando a gente fala em prioridade, é isso, fazer com que a escola do bairro A, do bairro B, do bairro C, os estudantes tenham as mesmas oportunidades e chances para estudar e se qualificar e entrar nesse mercado de trabalho. Para quê? Para melhorar o lugar onde a gente vive, a nossa cidade, né? Lajeado é grande, é complexo, né? Só a rede municipal são 11 mil alunos, cerca de 1.000 professores, então nós temos muitas especificidades, mas todas elas a gente leva em consideração e pensando sempre nesse desenvolvimento integral do estudante, na qualidade das suas aprendizagens, nas parcerias. Sem parceria a escola não acontece. A gente estava conversando antes, né, no intervalo, que Univates é nossa parceira, a gente tem projetos com o Sicredi, dentro da própria prefeitura a gente tem, né, da secretaria, os nossos projetos, o regime de colaboração entre os territórios, dentro do programa do Alfabetiza Tchê, do ProLEI. Então, sem essa parceria, a gente não consegue atingir a nossa prioridade, que é a qualidade do ensino. Perfeitamente. E, Andréia, o que uma escola em área vulnerável precisa com urgência para mudar realidades? O modelo atual, ele atende ou precisa ser repensado? Eu acho que hoje, cada vez mais, nós precisamos avançar nas nossas metodologias de trabalho. Acho que o professor ele precisa pesquisar cada vez mais para lá na sala de aula desenvolver boas atividades qualificadas. Hoje nós temos muitos recursos, nós temos as metodologias ativas, nós temos a IA que pode vir e ser, né, nós podemos fazer um bom uso dela se nós soubermos, né, uma boa tem a sala invertida. Eu acho que cada vez mais o professor ele precisa ser um pesquisador e refletir sobre a sua prática. Eu acho que isso é uma das grandes sacadas da profissão, né? É o fazer pedagógico diário. Os gestores, por sua vez, precisam dar condições para que esse trabalho aconteça de forma qualificada nas salas de aula, né? Então, esse é o papel da gestão. O gestor
diretor, equipe pedagógica, equipe de orientação, esse olhar atento ao estudante, né, esse apoio, essa ponte que tem que existir entre a gestão e, né, a gestão da escola como toda, a gestão da sala de aula, né? Então, eu acho que é um movimento que precisa sempre, a gente precisa estar atento e refletir o que de melhor a gente pode estar trazendo para o ambiente escolar, né? Cada vez mais, né? Hoje os nossos jovens, eles têm acesso a tudo, né? Eles têm acesso à rede social, eles têm acesso, né, aos celulares, né? E nós temos que saber trabalhar com essas informações, né? Sempre de uma forma a orientar, a conduzir, a fazer com que esse jovem sempre reflita sobre as suas escolhas, né? Sobre o caminho que há de seguir para a sua vida. A Caroline falava das oportunidades, né? Então, assim, os desafios nossos, eles são grandes, né? Mas é possível fazer uma ótima educação, né, num bairro mais centralizado, mas num bairro mais, né, mais periférico. É possível. A gente precisa, sim, se debruçar, estudar, ver o que a gente consegue, buscar parcerias, enfim, e lutar para ter condições cada vez melhores. O Santo Antônio é a prova disso, o MEC visitou a nossa escola, né? Por quê? Porque nós desenvolvemos, com o passar dos tempos, uma prática restaurativa dos círculos de construção de paz, viemos conseguindo resultados com isso, temos nosso guia orientador, que é a base do nosso trabalho, e isso tem feito a diferença na escola, mas na comunidade como um todo. É uma escola sem problemas? Não, é uma escola com problemas, né? É uma escola, sim, com problemas e desafios diários, mas talvez a forma como a gente conduz esses desafios diários mudou de tempos para cá. E isso faz a diferença no trabalho. E isso abrange o bairro como um todo. Eu acho que é isso que a gente precisa estar, né, continuar fazendo e sempre com muita persistência e perseverança. Sim, verdade. E Edson, a expansão do ensino privado aponta para qual tipo de demanda da sociedade? Existe risco de aprofundar desigualdades ou pode ajudar a equilibrar o sistema? Bem, num país que nem o nosso, os dois lados podem acontecer. Mas eu trago alguns cenários para a gente ter maior assertividade. Primeiro, eu nasci nos anos 70. Um pouquinho antes disso, se falava em Brasil que apenas 15% das pessoas tinham acesso à educação no Brasil. Isso mudou. Segundo, o Gustavo Adolfo, como entidade educacional na cidade, nós temos um antes e um depois. Esse antes e depois, eu estou falando de 2016, quando nós chegamos à universidade local. Na época, o Ney era o reitor, e eu disse, nós precisamos da universidade para sermos melhores. Eu acho que até então a universidade pesquisava em escolas, ia até as escolas, isso mudou. A escola precisa da academia para desenvolver pesquisa. A prova real disso é uma pesquisa bem atual, agora que a gente escutou as últimas semanas, quando Harvard, segundo uma pesquisa de uma universidade da Holanda, Leiden, publica que Harvard não é mais a melhor universidade do mundo e que são duas universidades chinesas. Uma da cidade de Xangai, que está em segundo lugar, e a outra de Chaiyang, em primeiro lugar. E também, lendo toda a pesquisa, os dados da pesquisa, a gente percebe que o diferencial está novamente no incentivo à pesquisa, ao estudo, ao investimento em pensar educação. E nesse sentido, como é que a gente vai melhorar professores? Eu sempre falo junto ao meu time, eu como gestor, eu não tenho problema de professores. Eu posso ter problema de coordenação, mas não de professores. Nós temos que cuidar
da nossa gente. Nós temos que cuidar daqueles que estão com nós. E quanto melhor forem fortalecidos as equipes de frente que a gente organiza, isso vai ser uma cascata, né? Os coordenadores não deveriam de ter problemas com alunos. Porque quanto mais potente forem os professores, nós vamos ter menos problema com os estudantes. E para isso nós precisamos pensar a escola, a gente precisa pesquisar. Ano passado, terminamos uma graduação com a nossa universidade aqui. Foram 25 professores nossos que entregaram 25 monografias de estudos feitos na nossa escola. Então, imagina a riqueza de material que a gente tem agora para desenvolver. E com certeza, nós falarmos em 25% dos professores, nós estamos falando em quase 1/3 dos professores fazendo uma pós-graduação pensada para a nossa escola, junto com a universidade. Quando nós falamos em poder público, hoje quase 70% dos nossos funcionários, cito professores e funcionários, passaram pelo treinamento Pactos pela Paz. Isso vai ter um impacto decisivo no dia a dia dessas pessoas. E aí o poder público entra, não só o privado. Então, nesse sentido, nós vamos sim impactar com maior assertividade se a gente investir mais em pesquisa, investir mais em relacionamento, como já foi falado, nós precisamos ter o plural dentro das nossas ações, e a sociedade ela vai se transformar, como a Andréa mesmo falou, não vai ser uma coisa de uma hora para outra, certo? Nós vamos ter esses impactos daqui a alguns anos. Eu cito daqui a uns anos. Em 2016, uma das questões que nós começamos a falar com essa universidade era sobre bilinguismo. O projeto iniciou full em 22. Se passarem mais 10 anos, nós vamos provavelmente estar duplicando as pessoas bilíngues em Lajeado. Então é sobre isso. Então, nesse sentido, a pesquisa, a união de forças e a sociedade econômica, as empresas, a indústria, nós precisamos nos aproximar destes para que eles possam já deslumbrar o seu planejamento a médio prazo. Quem eu vou precisar daqui a 5, 6 anos? Eu posso ajudar a escola a desenvolver esses futuros colaboradores, pesquisadores. É uma tarefa árdua, mas ela é possível. Sem dúvida. Bom, a gente vai se aproximando do finalzinho do nosso debate. Em poucas palavras, eu quero que cada um de vocês responda como transformar Lajeado em referência estadual, não apenas em ensino, mas em desenvolvimento integrado entre educação e bairros. Podemos começar com a Andréa? Eu acho que a escola, através do trabalho da escola, é expandir, né, ampliar, fazer com que os nossos alunos tenham uma visão de mundo diferenciada, né? No momento que a gente consegue fazer esse trabalho e o nosso aluno conseguir visualizar e vislumbrar os seus sonhos, as suas metas futuras, eu acho que esse é um trabalho fundamental da escola, sabe? E eu acho que isso agrega ao município, né? No momento que um aluno termina o seu ensino médio, vai para a universidade, vai trazer um resultado para o município, né? Vai trazer um resultado para o seu bairro, vai causar uma mudança naquela comunidade, porque vai trazer um pensamento ampliado sobre tudo, né? A questão filosófica, reflexões, enfim. Então, eu acho que esse é um trabalho fundamental da escola. Morgana? Vou chamar atenção para um aspecto que acho que são tantas coisas que a gente poderia trazer, né? Mas eu quero trazer um aspecto em especial, que é o que me mobiliza já há muitos anos, né? Eu pesquiso na área da inclusão escolar. E quando a escola se torna um espaço inclusivo, ela também faz a diferença na sociedade, né? E quando eu falo de inclusão escolar, eu estou falando de vários aspectos. Estou falando daquilo que nos compete enquanto educação especial, que é atender, né, a esse público-alvo, que tem as suas necessidades específicas, mas também estou falando das questões de gênero, de raça e etnia, de migrações. Nós somos uma cidade que recebe muitos imigrantes, né? Então, a gente está falando de N aspectos
aspectos. Então, quando a escola é esse espaço, se torna esse espaço plural, quando a universidade se torna esse espaço plural, né, ela também causa um impacto grande no tecido social e na forma como a cidade vai se desenvolver. Perfeitamente. Caroline. Dando continuidade ao que as colegas falaram, eu acho que a escola tem um papel fundamental de desenvolver as potencialidades. Quando a gente fala a questão da imigração, por exemplo, Lajeado é um lugar, é uma cidade onde a gente tem muita essa imigração contemporânea. Dentro da própria rede municipal, a gente tem quase 100 alunos que são imigrantes de outros países. A Venezuela é o que mais lidera, depois o Haiti. Então, trazer essa cultura para a nossa escola e romper os muros da escola. A escola não pode mais ficar dentro da escola. Ela tem que sair para fazer a diferença, né? A gente sabe que toda vez que a sociedade tem um problema, é o currículo da escola que tem que mudar, né? A gente vê pela BNCC Computação, pela questão da equidade, que a gente tanto falou, a questão da inclusão. Então, cabe a nós esse papel de desenvolver esses talentos, essas potencialidades e trazer essas diferentes culturas para dentro da nossa escola e romper essa barreira. Quando a gente conhece, a gente deixa de ser preconceituoso, a gente entende, a gente melhora e a gente cresce. Edson, finalizando. Então, uma boa redação deve terminar com aquilo que começou. E eu vou puxar as palavras da Andrea. Nós precisamos... Educação não é para fracos. Nós precisamos criar mais pessoas corajosas. E hoje já se fala que uma das maiores inteligências que existe na humanidade é a coragem. O que nós precisamos pensar, o que é coragem positiva para transformar o mundo. E quando se fala em Lajeado já é um lugar conceito, e essa oportunidade nós temos que aproveitar, já que estamos numa condição de modelo de educação no país, e assim o podemos falar, o que mais vamos fazer com coragem para amplificar ainda mais e ser modelo. Então acho que nós temos que ter orgulho daquilo que nós somos, é uma soma de ações que foram feitas ao decorrer do ano, nós estamos educação e assim seguimos e penso que mais pessoas corajosas farão a diferença. Perfeitamente. Edson, muito obrigada pela presença. Caroline, Morgana, Andrea, obrigada por ter reservado esse espacinho para estar aqui com a gente, falar de um assunto tão importante que é a educação. E a gente vai ficando por aqui então. Encerramos mais um debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros. Até a próxima.